Olá, sejam bem-vindos a mais um programa VIP e hoje no programa nós vamos falar um pouco de política das projeções para 2022 e para falar sobre assunto política, ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Onofre Ribeiro, grande professor Onofre. Ao lado dele eu tenho o Marcelo Senise, que é marqueteiro digital e também sociólogo, já participou de várias campanhas pelo Brasil e hoje o Marcelo está situado em Cuiabá, morando em Cuiabá, e vai atuar nas eleições 2022. Vamos começar falando do cenário nacional, depois a gente vem para o nosso quintal, Onofre? O que você acha? Vamos, tudo bem. Vamos sim. Tivemos agora a visita do presidente Bolsonaro em nossa capital, uma cidade quente, mesmo assim arrebanhou bastante gente correndo atrás dele, né, Onofre? É um fenômeno, né? É curioso, né? O Bolsonaro é um fenômeno. O Marcelo vai entender isso mais do que eu. Ele é um fenômeno sociológico, porque nas pesquisas ele aparece mal, na rua ele aparece bem. Como é que concilia isso, né? Para mim isso vai ser um mistério por muito tempo. Ou eu não acredito nas pesquisas, ou eu não acredito no povo. Aí como é que fica isso? E o principal candidato que dizem as pesquisas estar na frente, não pisa na rua. Já foi dono da rua. E aí piora a situação para a gente entender, né, Onofre? Eu penso que é o ano, é o período, né? A eleição desse ano ela vai ser marcada por algumas coisas muito curiosas. Primeiro, a experiência dessa polarização que o Brasil carrega já desde a época do PT, PSDB, final dos anos 90. Depois você tem a pandemia. Só um aspas aí. Essa polarização PT, PSDB, com a união agora do Lula com o Alckmin, deu um nó na cabeça de todo mundo. Era uma polarização ou era uma combinação? Não, era uma combinação ela começou com uma combinação e depois ela polarizou-se por conveniência. A ida do Alckmin para o PSB, para competir junto com o Lula, isso aí já é outra coisa, não é combinação, é arranjo. Arranjo é aquela coisa que você não tem lona, não tem coberta para todo mundo na cama, aí um fica com um pé de fora, outro fica com a mão de fora, e todo mundo fica mais ou menos coberto. Foi isso. Você acredita nisso também? Então, eu tenho uma visão que é um pouco mais ampla, né? Eu queria rapidamente, né, primeiro agradecer a oportunidade, né? Especialmente, eu sou fã do Onofre. Né? Quem não é fã do Onofre? Mas é porque... No meio jornalístico, além no meio cultural, de ser um decano... no meio do marketing político. Além de ser um decano respeitado, né? É o melhor comentarista político que tem disparado, né, no Estado. Então, assim, primeiro, quando falaram que iam me colocar do lado dele, eu já cheguei aqui meio receoso, né? A gente tem que baixar a crista para quem... Que nada. É verdade, é verdade. Na sua visão de sociólogo e até marqueteiro, Então, mais de sociólogo do que de marqueteiro, a polarização antiga que o Onofre citou entre PSDB e PT era mais uma combinação do que uma polarização? Eu acho que o arranjo político nacional, ele é muito ruim. Eu acho o sistema político nacional muito ruim. E é uma coisa quase insolúvel. Eu tenho uma opinião que é uma opinião bastante polêmica. Essas reformas políticas que vêm todo ano e cada vez dentro de um novo conjunto de interesses. Agora inventaram a federação. Federação, e assim, ficou pior, né? E na verdade é toda uma estratégia para se diminuir o número de partidos. Só que assim, começam a ter que haver arranjos que acaba de destruir a pouca ideologia que os partidos já têm no Brasil, né? E assim, eu acredito que a única maneira de se resolver essa questão é se ter uma reforma dentro de uma constituinte, só para a questão do sistema político, onde se elejam notáveis para fazer esta missão de criar o sistema político, para pensar o sistema político, porque não dá para você legislar em causa própria. Que é o que acontece. Claro, o deputado que vota, o senador que vota, ele está votando
defendendo o próprio pescoço. Lembrando, Marcelo, que desde 1977, há 45 anos atrás, não houve uma eleição em que não se modificasse a legislação às vésperas da eleição. E ela é modificada pela maioria, né, em detrimento para facilitar a continuidade do poder. Dos mesmos. Entendeu? E isso a gente está dentro da história mastigando e precisa ser reformado. Agora, Quem fará isso? não, isso é uma ideia que eu acho que precisa começar a ser O Marcelo discutido. tocou num Né? ponto fundamental. Uma nova Constituinte. E não é só o político não, Marcelo, partidário não. A nossa Constituição, o sistema de Estado atual está vencido. Esses 3 poderes, mais Ministério Público, a burocratização, as corporações que se criou. Nós temos no Brasil 4 repúblicas, 5 repúblicas. A República do Poder Executivo, a República do Poder Judiciário, o Poder Legislativo, a República do Ministério Público e uma 5ª República que é a do povo e que não vale nada. Faltou uma, se você me permite. Por favor. A República da Mídia. Ah, sim, outra república. Mas dentro A da grande imprensa, que hoje não é mais tão grande. Não é tão Não é grande. tão grande, Dentro, por causa das mas redes dentro sociais. da estrutura do Estado que governa o país, tem 4 repúblicas: Judiciário, Executivo, Legislativo e Ministério Público. Essa Constituição criou um sistema que hoje ele só atende a essas grandes corporações públicas e a mídia se aproveita disso e a sociedade paga pela farra. É uma farra. Aí eu penso, Marcelo, que uma Constituição nova é para tudo. O mundo está saindo muito conflitado dessa pandemia, não pela pandemia em si, mas pelo mundo que já vinha, mudanças econômicas, tecnológicas. Perfeito. Quem é que manda no mundo hoje? As 5 Big Techs, Facebook, Google... Que agora é Meta, né? Meta, que é a Meta hoje, Amazon. A Amazon, Apple e a Microsoft. São os 5 que mandam no mundo. O Estado, ou os Estados nacionais, andam a refém da tecnologia. E as sociedades evoluíram e querem uma coisa, uma administração menos burocrática, menos autoritária. Não querem pagar fundo de imposto para não ter resposta adequada. Então, há um mundo novo aí. Eu volto à sua pergunta inicial. Esta eleição mostra a cara do mundo novo, em que a polarização, na verdade, Marcelo, não sei se você concorda, que você tem mais experiência do que eu em sociologia. A minha formação em sociologia é muito básica. Essa polarização, ela reflete a morte das ideias, das antigas ideias. Eu quero, se me permitir, eu quero trazer, eu quero ampliar um pouco essa discussão. Que, na verdade, a gente está correndo um grande perigo social, né? Isso, assim, não é Brasil. A gente está falando de um processo no mundo. O que acontece? As redes sociais... eu até recomendo, não sei se vocês assistiram, aquele filme Dilema das Redes Sociais. Eu vi. As redes sociais, elas são feitas para buscar audiência. Para buscar audiência, ela vai entregar para você o que te atrai, o que você quer ver, que é o que vai... E o antagonismo disso, que é o que te instiga. Isso está criando uma dicotomia mundial e uma polarização de bem contra mal, de fake news. E aí você já não sabe mais o que é fake news, o que é bem e o que é mal. E mais, não sabe o que é realidade. Não dá... a gente tá dentro no momento de grande perigo. E isso, no mundo inteiro, os polos estão cada vez mais acirrados por conta dos algoritmos das redes sociais. E não são os polos antigos, são polos novos, né? São polos novos. Por exemplo, Não é PSDB, por que a eleição... E aí é onde eu você falou de pesquisa, e aí eu vou trazer, né, já o assunto para a mesa, se você me permitir. Né? As pesquisas, já há 2 eleições ou 3, elas não acertam mais. Verdade. Por que elas não acertam? E assim, é o que ninguém se questiona, tem fraude, não estou falando da questão da pesquisa, estou falando de pesquisa séria. Porque a pesquisa não consegue hoje mais enxergar, por conta das redes sociais, por conta da maneira de se comunicar hoje, as bolhas. Donald Trump, nos Estados Unidos, foi eleito no sistema de bolha. Foi uma surpresa americana. Até que o Bolsonaro foi em cima O que é uma bolha? Para quem está nos assistindo, só para entender o que é uma bolha. É uma sala fechada,
com as mesmas pessoas que conversam entre elas o tempo todo. Quando você faz uma pesquisa, a pesquisa não consegue detectar essa bolha, porque a pesquisa é feita em amostragens muito pequenas. É de coisa de 2.000 pessoas no Entendeu? Brasil todo. Só que essas bolhas, a hora que elas se encontram, elas viram um Bolsonaro, viram um Trump, entendeu? E viram várias outras grandes manifestações ou grandes que a pesquisa O que não é tradicional... ruim, porque isso é a vontade e a voz do povo. Não, mas assim, Mas, eu não estou falando de O que ele está bom ou dizendo é ruim. que, só um segundo, me permita. Desculpe. A voz do povo não é mais a voz da rua, como dizia lá atrás Ulisses Guimarães. É a voz dessas bolhas que se manifestam. Mudou o paradigma, essa é a questão, mudou o paradigma de comunicação. A rua está digitalizada. Tá Digitalizada. E assim, a internet é exatamente como se fosse a rua. Você tem os bairros, né, que são os grupos, você tem as casas, que são os números de zap, ela segue exatamente, ela é só um reflexo, ela só facilitou e agilizou o processo. O que acontece? Por que eu me especializei em inteligência artificial? Que hoje é meu grande objeto de estudo e meu grande objeto de trabalho de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial é hoje o único meio capaz de conseguir enxergar todas essas bolhas. Por quê? Porque ela faz uma aferição. E é a mesma linguagem das mídias sociais. Perfeitamente. Ela consegue fazer uma leitura de 1.600.000, 1 milhão, no caso de Mato Grosso, por exemplo. A gente está com um sistema, estamos lendo, às vezes, 1.800.000 pessoas, que é quase a população do Estado. 18 milhões de publicações por dia. 18 milhões de publicações. E assim, isso humanamente, nem com um exército de pessoas você consegue fazer. A inteligência artificial, o que ela faz? E aí é importante, não existe mais privacidade. Você falou perto do seu celular sobre biscoito ou sobre guarda-chuva, certamente o Google vai te mandar uma propaganda de guarda-chuva. Né? E isso todo mundo já percebe isso claramente. Né? Nós hoje temos a LGPD, que protege os dados individuais, mas eu não estou falando da sua privacidade individual, eu estou falando de meta-informação. O que é a meta-informação? É a informação de grandes grupos. Através da inteligência artificial, você consegue ver o caminhar, né? Teve um escândalo na eleição do Donald Trump, que foi a da Cambridge Analytics, justamente por isso, porque com inteligência artificial conseguiu se estabelecer os padrões de comportamento de grupos americanos e começou a se entregar conteúdo para aquele grupo. Por exemplo, quem gosta de animal, falando de uma maneira muito genérica, quem gosta de animal, um sistema consegue me dar um banco de dados, entendeu, de pessoas que gostam de animal. Eu vou fazer uma mensagem do meu candidato e vou entregar para essas pessoas. Para esse grupo. Para esse grupo. Que é bolha, Com aquele né? perfil. Que é uma bolha. Agora, eu penso que, pegando o raciocínio do Marcelo, um pouquinho mais na prática aqui adiante, nós tivemos o Bolsonaro eleito em 2018 e ele furou uma bolha, que era a bolha lulopetista, que vinha de 14 anos de governo, mas desde 81 brigando pelo poder, como um partido de oposição ferrenho, inicialmente com sindicatos e depois com partido político. E o Bolsonaro furou isso aí e entrou e não conseguiu manter um diálogo amplo com a sociedade, porque a linguagem dele é uma linguagem do passado. O problema do Bolsonaro não é o governo, não é ele. O fato de ser falador, o Lula também é falador. Nenhum é melhor do que o outro para falar, e fala bobagem. Isso não é a questão. A questão é que o Bolsonaro, tanto quanto o Lula, tem uma linguagem do passado. O que seria? Exemplifica para nós, Onofre. Hoje, o Marcelo acabou de dar um exemplo. Quem gosta de pet, cachorrinhos, quem gosta de cavalo, quem gosta de futebol, quem gosta de skate, enfim, a sociedade está dividida em alguns milhões de grupos. Os nossos grupos de WhatsApp... Fragmentados mesmo. Nossos grupos de WhatsApp, eu estou nos 3 ou 4 grupos, fora os grupos familiares. Isso é mundo, isso é real. São todos diferentes, né? Todos diferentes, com posições diferentes e tal. A linguagem que tem que falar agora, ela não pode ser daqui para lá. Ela tem que entrar por aqui
por um sistema de produção que a inteligência artificial produz teses, ideias. Essas ideias têm que contemplar aquele grupo, ou minimamente um grupo grande. Não dá para ir no microfone, como fazia lá atrás o Getúlio Vargas. Trabalhadores do Brasil, com o L do gaúcho, né? Trabalhadores do Brasil. Aí o país vibrava. Ou o Hitler lá atrás, quando ele falava, o chão tremia. Morreu. Não é mais individual. É o que o Bolsonaro está errando, é o que o Lula vai errar, se for eleito, e vai errar na campanha, que já está errando no pré-campanha. Bolsonaro continua errando no pré-campanha, e quem vier depois, se vier igual, está errando. Não há mais uma linguagem que o indivíduo traduz. Ninguém ama o Trump nos Estados Unidos com um aparato monstruoso de tecnologia, 4 anos e saiu fora. Por quê? Porque ele fala uma linguagem que é linguagem antiga. Você está vendo o Biden afundando... Qual a linguagem atual, Onofre? Ensina a linguagem nós atual é digital. Tá bom, é digital, mas quem é que constrói ela? O Marcelo pode dizer isso melhor do que eu. Olha só. Saiu pela tangente agora, Marcelo, você viu? Não, agradeço a oportunidade porque assim, a gente tem pouca chance de ter um debate de alto nível, né? E assim, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês debatendo o assunto que é o que eu mais gosto da minha vida. Então qual é a linguagem? Hoje você tem uma linguagem que é eminentemente digital e que é problemática, especialmente com a questão da pandemia, que acelerou de maneira muito rápida a necessidade da migração e as pessoas estão migrando de maneira pouco madura para esse novo paradigma, né? A gente está num momento disruptivo, ou seja, de mudança completa. Eu acredito que eu assisti uma palestra há um tempo atrás do Han Solo, que é o fazedor de presidentes na Europa. É um dos maiores marqueteiros europeus. E ele falava desta mudança, e ele falava que possivelmente não haverão mais, no futuro próximo, os representantes da maneira com que a gente conhece. Que possivelmente isso tudo vão ser digital influencers, vão ser... a democracia deve evoluir para um outro... Os grandes líderes acabaram e não vão existir mais. O que acontece, né? E aonde está? Por exemplo, a questão do Bolsonaro. E assim, gente, é importante falar que marqueteiro é igual técnico de futebol. A gente não tem time. O time que a gente torce é o time que nos contratou, né? Você já trabalhou para a esquerda, para a centro, para a direita, para partido? Fiz campanha de governador vitoriosa em Brasília, que foi com a Agnello. Fiz aqui em Mato Grosso, já trabalhei com o Zé do Pátio, com o Saquete, já dei um suporte e uma assessoria para o Emanuel. Enfim, a gente é técnico, né? Não defendemos a cor partidária. Que ocorre? O Bolsonaro, na verdade, ele não ganhou pelo Bolsonaro, ou pelo discurso do Bolsonaro, ou pelas propostas do Bolsonaro. Ele ganhou pelo sentimento do antipetismo. Ele conseguiu personificar o antipetismo. Num determinado momento. Não, exato, eu ia chegar lá. Isso foi o que levou ele para cima. Entendeu? E aí, qual foi a grande excelência da direita? Que eu comentava aqui um pouco antes, né? Assim, eu fui o cara que criei, assim, estruturei e pensei na primeira MAV do PT. O PT foi o primeiro grupo político que teve uma militância em ambiente virtual, né, estruturada. Não só virtual, de rua também. Não, mas eu falo da onde a gente estruturou. Eles dominavam completamente as redes. Nunca a direita teve ações efetivas dentro as manifestações, aquelas manifestações enormes da Marcha do Vinagre e tal, foram coisas completamente feitas com pessoas que estavam muito ligadas à esquerda. O que acontece? Quando surge o Bolsonaro simplesmente e ele criou a audiência dele. Ele estruturou a audiência dele, rompendo completamente o status quo dominante, imprensa, meios de comunicação. Deu banana para a imprensa, deu banana para o horário eleitoral gratuito. E assim, é um cara que não é simpático,
porque ele é chucrão. Eu estou falando isso porque eu conheço bem de Câmara dos Deputados, né? É um cara que de poucas palavras, ele fala o que pensa e tal. E isso personificou e criou uma audiência posterior a essa subida, porque a subida foi o antipetismo. Ele nem era conhecido, né? E isso, acompanhado com essa mudança que houve no sistema de comunicação, entendeu? Então, hoje a gente tem um novo formato. E quem não se ateia a isso... Mas qual é a linguagem que o Onofre passou a bola para você responder? A linguagem... Qual é a linguagem do novo líder hoje? Olha, eu vou dizer, e aí é onde vem a questão social. Me permite fazer uma pequena colocação antes de você, enquanto você estrutura o raciocínio da linguagem, eu vou fazer um pequeno parêntese histórico. No século passado teve duas grandes guerras. As duas destruíram o mundo ocidental. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo era completamente diferente do mundo que começou o século. Precisava de grandes líderes para reposicionar o mundo num novo formato pós-guerra. Winston Churchill na Inglaterra, Charles de Gaulle na França, Perfeito. Konrad Adenauer na Alemanha, Roosevelt nos Estados Unidos, depois Truman, Eisenhower, e o Brasil, Getúlio Vargas, a Itália, Mussolini. O mundo teve grandes líderes. O mundo de hoje não comporta mais. O mundo está na digitalização. Está acéfalo. Ele está acéfalo de líderes porque não precisa mais de líderes. Esse bichinho chamado celular, internet e redes sociais é o novo rei, é a nova voz. Então nós elegemos o Bolsonaro no momento, ele se mostrou anacrônico. Se o Lula for eleito em vez do Bolsonaro na eleição desse ano, vai já chegar anacrônico. O que é anacrônico? Fora de contexto, porque é grande líder popular e o popular não quer mais líderes. Ele não aceita. Você tem filho, eu tenho filho. Na minha casa, eu reúno os meus filhos em casa, quem menos abre a boca sou eu. Eles só querem saber que eu existo. Não enche o meu saco com as conversas. Eles vão discutir futebol, automóvel, cinema, música. No universo deles não me cabe ali, porque a música que eu gosto não é a música que eu... E está tudo certo, é assim que é. Eu não posso chegar lá na minha casa, pegando como exemplo, e dizer para os meus 3 filhos, meus netos, minhas noras, olha... Eu penso o seguinte, filme igual o Ben-Hur, que é da década de 50, não teve igual. Ben-Hur, eles não sabem o que é Ben-Hur. Eles têm o mundo deles. É porque hoje... Quer dizer, você está dizendo que nem dentro da família hoje não cabe mais liderança. Cabe mais liderança. Não, cabe coordenação. Desculpa, organização. Não, assim, primeiro agradeço a aula de história, né? O que acontece? Hoje, nesse novo paradigma, o homem ele aproximou a distância e distanciou a proximidade. Ele absolutizou o relativo e relativizou o absoluto, né? E esse momento é o momento social mais complicado, né? Esse momento de disruptura, porque assim, a gente não sabe qual é o novo modelo. Esse novo modelo está sendo gestado. A questão é, hoje você assiste o que você quer. Me permita de novo, se tivesse uma terceira via viável... Com certeza, eu tenho a mesma opinião. Por quê? Porque aí o que acontece? As pessoas que são mais equilibradas ou menos apaixonadas, e que é a maioria. É a maioria. A gente tem 30% de um lado, 30% do outro, e tem um corredor de 40%. Né? Se houvesse uma terceira via viável, porque ninguém aguenta mais... corredor de 40%. Ninguém aguenta mais essa polarização, esse vermelho e azul, ou vermelho e verde. Tal. Porque assim, tem que haver uma convergência. Se não houver, e como não há lideranças novas ou pessoas capazes, esse é o problema. A gente vai continuar purgando essa briga. E o que acontece? Hoje a gente está inundado de fake news. Né? E a fake news é uma coisa tão perigosa, ela lincha a reputação de uma pessoa, né? E assim, é muito difícil de você desconstruir.
Mas além da fake news, existe também a manipulação da informação. Perfeitamente. Mas o Eduardo, a Ele acaba manipulação sendo da feito também informação... por grandes A veículos de manipulação da comunicação. informação é feita mais nos grandes veículos. Aliás, sempre foi feita, né? Sim, mas Nós é que não percebíamos. Você tinha lá na década de 80 o Jornal Nacional com 40 milhões de pessoas, num país de 70 milhões de pessoas. Mais do que metade assistia. Hoje o Jornal Nacional atinge quantas pessoas? 10 milhões? 8 milhões, né? 8, 7 milhões. Então, se a população foi para 205 milhões, o Jornal Nacional... Perdeu a força. Jornal escrito acabou. Acabou. A Folha de São Paulo... Revista escrita acabou. A Folha de São Paulo, que chegou a imprimir por domingo 1 milhão de exemplares, está em 100 mil. Morreu. A revista Veja morreu. A revista Veja já mandou neste país. Só para vocês Já terem morreu. ideia do tamanho dessa revolução digital, há 2 anos atrás, o YouTube superou a audiência de todas as emissoras americanas. Entendeu? Isso é uma... O que acontece? Hoje você vê o que você quer, você consome a informação que você quer, você assiste o que você quer, e esse sentimento de liberdade, de independência, é o que reina. Só que é extremamente perigoso, porque assim, as informações são desencontradas, são desconexas. A gente viu a questão da pandemia da Covid, o perigo que foi isso. Né? O que acontece? Aí eu falo de fake news, que também é a manipulação. No marketing digital, no marketing político, que é onde eu atuo, não existe uma legislação que realmente dê regra do jogo para nós profissionais, você tem regras eleitorais e tal, mas assim, você fala de fake news. Tem avanços, eu falo isso porque assim, a gente participou dos grupos de estudo do Tribunal Superior Eleitoral sobre fake news, eu fui consultor do Congresso dentro dessa estruturação. Hoje se conseguiu aprovar uma lei mínima que garante 8 anos de cadeia para quem dissemina fake news, mas não se conseguiu chegar a um conceito de fake news. Porque, para vocês que são jornalistas, a charge de jornal pode ser uma fake news. E, no entanto, ela é uma linguagem memética, eu gosto muito de linguagem memética, que ressalta a característica de um fato ou de uma pessoa, enfim. Então, para qualquer político, o que não desagrada a ele é fake news. E está muito difícil você conseguir saber o que é verdade e o que não é. Porque a tecnologia está muito forte. Hoje você consegue produzir vídeo com a pessoa falando. Através de inteligência artificial. Você produz vídeo da pessoa falando sem ser a pessoa. A tecnologia. Então, assim, agora... Foi a alegação da orgia do vídeo do Dória, que ele alegou. E, recentemente, há um relatório Aí tem da Polícia controvérsia. Federal dizendo que o vídeo é real. É real. Aí é controvérsia. É o que eu estou falando. Tudo é fake news. Aí o cara veio dizer que é fake news. Então, Eu queria dizer uma coisa que complementa bem o que o Marcelo está dizendo. A gente está habituado aqui no Brasil a lidar com políticas, com técnicas monolíticas fechadas. Você tinha o PT na década de 80, começo do século XX, do século XXI agora, em cima de uma teoria sindicalista que caminhou para o socialismo e namorando um comunismo como forma de governo, baseado num sindicalismo da Itália da década de 40. Ideias antigas, 80 anos depois. Morreu, não tem sentido. Mas eles continuam batendo a mesma técnica. Por quê? Tá bom, então já eu chego lá. O Bolsonaro é uma técnica militar, teoria militar que veio de sempre. No Brasil, o exército sempre almejou o poder. O primeiro presidente da República, o segundo foram militares. Quem proclamou a República foi um marechal. E os militares se prepararam desde o começo da República, chegou ao governo, chegaram em 21 anos, de 64 a 85. O Bolsonaro prossegue com essa mesma teoria monolítica,
tão antiga quanto a sindicalista. Então, quando os dois estão sendo banidos. Então, o que é esses memes e essas fake news? É a sociedade sacaneando as ideias velhas, anarquizando as ideias velhas. Como anarquizaram o Trump, anarquizaram aqui, estão anarquizando o Macron na França, estão anarquizando o Boris Johnson na Inglaterra, estão anarquizando o primeiro-ministro japonês, e estão anarquizando lá o presidente da China. Os sistemas políticos estão todos esgarçados. Acabou. A linguagem, Eduardo, na verdade, eu vou ser assim bem, me permita, eu vou ser bem grosseiro. Nós estamos diante de uma nova civilização humana. O povo está dizendo a seguinte mensagem: parem de nos enganar. Não, eu não quero mais nada do que está aí. Sim, parem de nos enganar. Eu não quero mais os correios, eu não quero ir na loja comprar, eu peço pela internet e me entrega na minha porta, eu não quero sair na rua, eu não quero mais ir na pizzaria, eu peço pelo delivery, eu não quero mais comprar passagem de avião, ficar naquela fila lá na compra da passagem, nem na fila do check-in. As pessoas estão dizendo: eu sou independente, eu não quero nada, eu não quero arrastar correntes, eu não quero... Então, aí você tem essa busca por independência, por uma liberdade de viver, e vem um cara e joga nas costas uma camiseta: PT, Lula, Bolsonaro. Ninguém quer mais isso. O que as pessoas estão querendo Mas é... querem eu tirar, quero ser e eu. querem tirar essa liberdade do povo. Lógico, porque o Marcelo falou no começo da conversa, pedido aqui, ó, o sistema político é escravizador. Existe um pedido da Associação Brasileira de Imprensa, esse pedido está lá no Supremo Tribunal Federal. E o pedido é que eles retirem as redes sociais do ar 60 dias antes das eleições. É o velho com medo do novo. Olha, e aí? Você tocou... Isso vai passar, não? Com o Supremo, que está aí, é perigoso passar, porque o Supremo é muito antigo também. O Supremo é tão velho quanto o Bolsonaro e tão velho quanto o Lula. Aliás, é mais velho, porque ele é uma instituição de 11 cabeças ruins. Então, ali diz que bunda de neném e cabeça de juiz sai qualquer coisa, né? Então, o Supremo é pré-histórico. Tudo é pré-histórico hoje, diante de uma sociedade... O Supremo está agindo como se fosse um partido? Você tem essa visão ou não? Não como um partido, como uma corporação política, e ele não é uma corporação política. Ele está agindo... Está claro isso, né? Está claro. Ele está agindo politicamente, interpretações políticas, usando a Constituição que lhe cabe ponderar. Ele está usando a Constituição como pano de fundo para fazer política. E eles podem fazer isso, aceitar um pedido desse, porque é de total interesse da grande imprensa. Aí o Marcelo pode dizer calar as redes sociais. Olha, o Marcelo pode dizer o prejuízo que isso traz. Não, eu vou mais... Não, aí ele está desempregado, porque é o foco dele. Nós todos. Na verdade, eu digo para você, eu acho que eu sou um dos poucos que continuo empregado. E explico por quê. Primeira questão. Essa questão que você está trazendo, pouquíssimas pessoas estão falando dela, é uma questão real. É real. Né? Existe hoje uma guerra para o sistema, para o antigo status quo, manter o poder. A questão das redes sociais e a questão da comunicação, da liberdade que o mundo virtual, o mundo digital deu, deixou a sociedade livre de determinados grilhões. O que acontece? Eu gostei da expressão grilhões. Grilhão é aqui, ó. A prisão. O que acontece? Na Espanha, na eleição do ano passado, que foi o que, há 8 meses atrás, se não me engano, todos os canais dos partidos, o WhatsApp, os grupos dos partidos, foram suspensos uma semana antes, ninguém sabia disso, de repente suspenderam, houve um blackout de comunicação na reta final da eleição na Espanha, entendeu? Por determinação judicial do Supremo deles. Se aconteceu num país como a Espanha, por que não aconteceria no Brasil? E como é que foi o resultado da eleição lá com esse blackout? Não alterou. Não alterou. Então, mas assim... O velho, me perdoe, o velho não segura o novo. Quanto mais segurar, mais represa e arrebenta depois. Desculpa. Que acontece? Hoje, quem não fizer uma estrutura de comunicação própria,
E quando eu estou falando própria... Mas não é com a estrutura antiga. Não, estou falando com os novos meios, com essas novas tecnologias. Por exemplo, meus clientes... WhatsApp, YouTube, Instagram... Meus Facebook, clientes, primeira Twitter. coisa, meus clientes, para todos, eu tenho como princípio, uma das questões é o site. Todo mundo acha que o site não é importante, porque está todo mundo no calor do jogo, quente, ninguém vai no site. É um grande equívoco, porque assim, o maior buscador, o maior motor de busca do planeta, o Google, o pai Google. Todo mundo consulta o Google o tempo todo e tal. E se você não tiver um site e uma boa estrutura para ajudar com que você esteja bem ranqueado, você já perde uma vantagem competitiva. Eu estou falando só de comunicação, tá? Além de você ter o repositório. Vamos supor que tem um blackout das redes sociais. O que é que sobra? E-mail, SMS Site. e os sites, onde é o único lugar que você pode colocar o conteúdo das suas ideias. Mas e como é que você chega na população? Sem as redes sociais, sem o Por impulsionamento? SMS. Porque é o seguinte, ó, não se iludam. As redes sociais hoje, elas funcionam como se fosse a TV que você tem na sua casa. Exatamente. Ou a rádio que você tem na sua casa. A mensagem que chega para você, alguém está pagando para você receber essa mensagem. Certo, Onofre? Então, no meio digital, quem não paga, quem não compra espaço, não aparece. Então, você tem que impulsionar a sua mensagem, senão você não chega para ninguém. Ela chegava para todo mundo quando elas começaram. Hoje ela virou um canal de mídia, exatamente como funcionam as mídias tradicionais, só que digitalmente. Toda vez, me permita, Marcelo, Claro. toda vez. E a verba, Onofre, que sempre foi para os veículos tradicionais, rádio, jornal, revista, migrou com muita força para o meio digital. E até porque o meio digital é mais barato do que a mídia tradicional. Ele é mais flexível. Não, Ele e, é o mais meio, e o flexível. meio digital você tem Mais como efetivo. identificar o resultado. A métrica. A gente chama- métrica. a métrica. A métrica. Você sabe quem abriu o seu conteúdo, Exatamente. quem navegou. Só pegando Fica à vontade, gancho, Marcelo. você me Fica à desculpa, não. vontade. A grande questão disso é que os marqueteiros, os profissionais de comunicação, os jornalistas, os publicitários, têm que criar modelos novos de comunicação. Por exemplo, eu estava contando aqui para vocês como é que eu cheguei em Mato Grosso quando vim assumir a campanha do Zé do Pátio, né? Que era um candidato que tinha menos de 1 minuto de televisão, dividido por dois tempos. Ou seja, a gente não tinha possibilidade de comunicar. Né? O que a gente fez? Pelo canal tradicional. Pelo tradicional. O que a gente fez? A gente conseguiu criamos o primeiro canal, que a gente chama de bot, de WhatsApp do país para a política, navegável. Já que você entrou no local que você falou em Zé do Pátio, de Rondonópolis, vamos fazer um intervalo comercial. Na sequência a gente volta falando sobre a política mato-grossense. Pode ser? Pode ser. Até já. Muito bem, estamos de volta com o VIP. Hoje o assunto aqui é política. Para isso, eu convidei o Onofre Ribeiro. Ao lado aqui nós temos um sociólogo e também marqueteiro digital, o Marcelo Senise. Falamos bastante do contexto nacional, até internacional. Né, Onofre? Agora vamos trazer a conversa aqui para o nosso local. Quando você veio para Mato Grosso, você veio para trabalhar na campanha do Zé do Pátio. Zé do Pátio de Né? Rondonópolis. E aí a gente criou um novo método, que é inclusive referência nacional, isso tem e-book. Isso foi o que catapultou minha carreira, na verdade. Né? Eu era já marqueteiro nacional do Solidariedade, né? Caiu a campanha. Mas não vamos contar a sua estratégia aqui, não. Eu sei que, Não. para quem não tinha chance lá, o Zé do Pátio acabou ganhando a eleição e os concorrentes não sabem como. É isso? Pelo WhatsApp. Você é o culpado a disso. nossa campanha foi Você o WhatsApp. foi o culpado disso. Eu fui o culpado, não, foi só o estrategista. Foi só o estrategista. Mas assim, só para concluir, a questão a população está ávida de inovação. Né? Na campanha do Saquete, nós criamos a roda de conversa.
que era um programa de auditório em praça pública, onde ele respondia perguntas da internet, de jornalistas e da população de peito aberto, que deu mídia nacional. Essas inovações são o quê? E nessa campanha, nós vamos ter, e eu digo seguramente, eu sempre disse que a estrela vai ser o WhatsApp, ela é uma campanha da tecnologia, não se iludam. Se o STF deixar, vamos deixar bem claro. Não depende do STF. A tecnologia, ela monitora, hoje você já consegue saber quem é quem. Mas e se o STF meter a caneta lá e bloquear? Ela vai bloquear 60 dias antes da eleição, ninguém entra em WhatsApp, está fora do ar. Eu não preciso do WhatsApp, eu tenho seu e-mail, eu tenho o seu SMS, eu tenho seu número de telefone, eu tenho seu endereço, sua renda, sua... A tecnologia vai permitir que se arranje atalhos muito rapidamente. Muito. Então, isso do STF, que é antiquíssimo, ele é dinossauro. Não, mas eles são malucos, é capaz deles assinarem uma coisa dessa. Olha, agora, você não acha agora que, eu trabalho com o WhatsApp, eu uso o WhatsApp o meu dia todo. Você não acha que o Facebook, que o Big Techs, o Telegram, já não pensaram alternativa para esses governos vagabundos que tem do terceiro mundo? Eu vou contar o que eu vou usar com os meus clientes. Aí tem o VPN, né? Não, e mais do que isso. O que nós fizemos, né, sentindo isso? Nós temos os boots, os canais de WhatsApp, que são navegáveis hoje, é um site dentro do WhatsApp. Hoje você faz compras pelo WhatsApp, você vê o produto, você vai clicando e tal. Isso tudo nasceu em Rondonópolis, na campanha do Zé do Pátio, esse modelo. Hoje o que eu fiz? Eu tenho isso e nós hoje estamos vindo com uma plataforma web. Não é aplicativo, é um site, uma plataforma web, em sistema de quase marketing de nível, né? Onde a gente vai fazer a comunicação e o trabalho todo com a militância através desse sistema. A gente já não vai depender mais do WhatsApp, do Telegram. Isso é inovação. Eu tenho que me antecipar ao problema, né? Você cria as vacinas, né? Você cria, entendeu? Tem muita gente, enxugar gelo, né? Cartão de banco era uma coisa super segura. Não tem uma segurança maior do que a de banco. Começaram a clonar cartão de banco. O banco veio e colocou um chip no seu cartão. Hoje seu chip já pode ser clonado. E aí vai vir uma outra tecnologia. Então, assim, é uma luta de gato e rato, né? É uma luta de gato e rato. Né? E essa estratégia é igual ao vírus de computador. Quem consegue produzir a vacina é quem tem a tecnologia para criar o vírus. Aí você vê, nesse ambiente super tecnológico que o Marcelo acaba de nos mostrar, você tem pessoas na política com as ideias do século atrasado. Aqui no nosso estado? No nosso estado, no país inteiro. Aqui, particularmente, Mato Grosso, é um estado que está, do ponto de vista de avanço de comunicação e tecnologia, ele realmente está muito atrasado, é muito difícil. Estou falando isso porque eu estou trazendo minha agência para cá, e a dificuldade que eu tenho para conseguir mão de obra qualificada. Não tem. Né? Muito difícil. Mato Grosso ficou fora da rota dos grandes seminários, das palestras, das conferências, né? Mas agora está interessante, por exemplo, na nossa área digital, Marcelo Vitorino, que é um cara que eu reputo, é o melhor marqueteiro de ensino do país. Né? E assim, cada um tem sua característica, um é mais operacional, um é mais tecnológico, um é mais... veio para Cuiabá fazer a última eleição. Alguns nomes do marketing. Eleição do Manuel, mas vamos parar de fazer propaganda de marqueteiro aqui, né? Eu quero falar da política. Nós temos um governador que vai à reeleição, está confirmado isso? Tá. Está confirmado. Não, está confirmado, ele não verbalizou, mas ele... as atitudes... Tudo indica. As atitudes dele são de reeleição. Foi inclusive encontrar com o Bolsonaro. Sim, e falou que nós estamos juntos. Estamos juntos. Se nós estamos juntos, o outro está na reeleição, então... E montaram na mesma canoa. Você acha que vai ter concorrente para o Mauro Mendes nessa eleição? Vai ter, sempre tem. Mas... Não, para disputar. Para disputar, mas para ganhar eu acho difícil. A menos que apareça o Marcelo lá e crie aí um... No cenário que está aí é difícil, né? Não é difícil. Se criar nessa linha que nós estamos falando aqui... Mas não tem nomes, ou não? Então, essa questão, por exemplo, Odílio Bobinotti,
né? Que era um cara que a gente chegou a conversar. Eu gosto muito de coisas novas, né? A gente foi fazer aquele Brasil Profundo, né? Que foi a nossa agência que fez. E aí eu conversando com o Odílio e tal. A grande questão é, um nome novo tem capacidade para rapidamente ganhar capilaridade. Tem. Ele não é conhecido, mas ele consegue ser conhecido rapidamente por causa das redes e desse novo formato. Só que... Com muito dinheiro ou com pouco dinheiro? Com pouco Porque dinheiro. eleição, porque com pouco Agora, dinheiro. é outro a história conceito. que a gente tem de é eleição, outro que eleição conceito. custa caro, né? Eleição era para chegar ao poder, não ao governo. Chegar ao poder e o poder governa. Então, para isso tem que pagar. Agora não é mais chegar ao poder, é chegar ao governo para governar. Não é chegar ao poder para ter poder, é chegar ao governo para governar. Isso não precisa de tanto dinheiro, basta ter uma ideia na cabeça, como dizia no Cinema Novo, uma câmera e uma ideia na cabeça. E assim, né? na verdade, os dois flancos que poderiam fazer O sombra... mais caro da história vai ser o marqueteiro, então. Não, possível. Marqueteiro foi caro na época dos grandes programas de televisão. Hoje é outra realidade. Esses estão todos presos. Eu venho da geração logo seguinte a eles, né? Você veio da geração que escapou da cadeia. Que escapou da cadeia, por enquanto, né? Porque vai saber o que... Mas assim, hoje já não tem mais esse fluxo de dinheiro que haviam das grandes A produções. fiscalização hoje é muito forte. E Porque assim, diminuiu a roubalheira, né, Onofre? Claro. E aí o que acontece? Hoje você tem um problema em Mato Grosso, que eu percebo, da direita e da esquerda. Né? Você tem, à esquerda você tinha nomes como Zé do Pátio, depois o próprio Emanuel parece que andou conversando, enfim, tinham alguns nomes que a esquerda poderia ter lançado que eram pujantes. Não vingaram os projetos, assim como não vingaram os da direita. Né? Assim como não vingaram da direita. Então, assim, estão os dois grupos perdidos ainda no Estado, Então, e o único que você tem, por enquanto, né, é do atual governador. E aí ele aglutina um conjunto de Não, mas o forças. PT vem forte agora, lançaram até a Tigresa VIP. O Mas que está rolando de vídeo no WhatsApp aí mas, dessa moça. mas assim, o que eu digo não é um jogo definido. Eu concordo com o Marcelo em tudo, sem discussão, pensamos igual. Penso que há sempre um espaço para ser ocupado em qualquer situação, se perceber o momento. E com a tecnologia hoje, esse momento não é o momento antigo. É isso mesmo. Que você usava determinados conceitos, que já morreram todos. Hoje o senso de oportunidade também mudou de cara. Mas Onofre, deixa eu te falar uma coisa. No modelo político hoje, não basta você querer ser candidato. Vou te dar um exemplo. Se eu quiser ser um candidato hoje, eu quero ser um candidato a senador hoje. Eu quero disputar com esses caras que estão aí. Antigamente... Eu não voto em nenhum desses caras que estão aí. Eu quero disputar com eles. Eu não posso. Antigamente... Eu não posso disputar. Mas antigamente... Não me deixam disputar. Até uns anos atrás... Só deixam disputar quem está no meio com grana. Até uns anos atrás... É assim que funciona, Onofre. Até uns anos atrás, os partidos é que definiam quem ia ser candidato. Os partidos acabaram. Está cheio de freelancer. Todo mundo é freelancer para se candidatar. Você é candidato a senador se você quiser. Não, jamais. Como? Fala um partido. Você não filiou a partido nenhum. Mas Eu sou filiado à à União Brasil. Então você pode ser candidato a Não senador. posso. Vai lá no União Brasil, bate na porta e fala assim, ó, eu quero ser o candidato a senador do União Brasil. Tá bom, Vão rir mas na sua cara. então, aí que tá. É assim que funciona, Onofre. Mas tem um monte de partidinho que te aceitaria. Você ia lá, você ganharia. Os partidos estão morrendo. Esta vai ser a última eleição em que os partidos farão isso. Eles estão perdendo a essência Sempre tem um completamente. E daqui a pouco nós vamos ter... Essa federação é uma tentativa de criar frentes que lá na frente vão virar partido. Todos são velhos e antiquados, com velhos conceitos, muda o rótulo do produto, o produto é o mesmo. A sociedade não vai tolerar isso, eles vão ser engolidos por esse mundo novo que está aí. Nós estamos assistindo o fim do Império Romano, estamos entrando numa civilização nova neste país e no mundo. Eu fico com pena de ver esses políticos velhos, porque povo, nós não somos povo, nós somos sociedade, povo é bando, é rebanho, sociedade Nós vamos ter uma organizada. renovação na Assembleia Legislativa, pelo atual estudo que a gente tem,
Isso, claro que esse cenário pode Na mudar última em uma eleição semana. renovou 14. Eu fui, 62%. eu fui candidato em 2006. 4 e 2012 vai dar Olá. 14 igual ano passado. Olá, você lembra, eu fui candidato em 2006. Sim. E em 2006, eu acreditava que existiria mudança, né? E eu participei de uma reunião dentro da Assembleia Legislativa, com 3 partidos, não vou citar partido para não comprometer ninguém, mas eram 3 partidos coligados, e todo mundo discutindo, mas quem vai dar o santinho, quem vai fazer o santinho, qual que é a gráfica, não sei o quê. Teve um candidato que passou a campanha inteira, acho que lá em Jurerê Internacional, tomando caipirosca, ele tirou a nota de 50 do bolso e falou assim, ó, meu santinho que ganha a eleição é esse aqui, ó. Esse aqui que ganha a eleição. Eu não falei nada na hora, mas eu ri dele. Eu falei, esse cara tá ferrado, né? A mudança tá, as pessoas querem mudança. Esse cara saiu eleito. Eu sei. Sem gastar meia sola de sapato. Eu andei mais de 90 dias falei com mais de 25 mil pessoas, para ter 2.000 e poucos votos. É piada, o negócio é... Você acredita que mudou tanto assim, Onofre? Eu vi isso em Alto Taquari, numa eleição suplementar que eu fui fazer. Eu sempre tive vontade de fazer. Eu sou desse que gosta de fazer experimentos, né? De experimentar. E assim, simplesmente a eleição virou em 2 dias, nos 2 últimos dias. Eu vi a coisa acontecer ali, da dinheirama de um lado do outro, não tem polícia e tal. E assim, é surreal como Na época, em 2006, o que eu mais ouvi nas minhas andanças, os 4 cantos de Cuiabá e Várzea Grande, e fui acho que em 2 ou 3 cidades do interior. Rondonópolis foi uma, inclusive, que eu fui. O que eu vou ganhar votando em você? O que eu ganho com isso? Mas isso é fruto do velho sistema. Hoje É chocante. Hoje Recomendo todo mundo que, se puder, ser candidato disso. Se candidate a vereador da sua cidade. Hoje o que acontece? Você tem 45 dias de eleição. Já não dá. Mudou demais a regra do jogo. Né? Mudou demais. Agora, tem 2 coisas que são importantes. E é importante. A eleição majoritária, ela é feita por um conjunto de forças políticas. Sim. Você tem que ter vários proporcionais, partidos. Não dá para quando a gente fala majoritário, para quem está nos assistindo, é senador, governador e prefeito. Você precisa de um conjunto de forças. E presidente da República. E presidente da República. Você precisa de um conjunto de forças. Na proporcional, que são os deputados, deputados federais e estaduais ou vereadores, já a lógica eleitoral, ela já é completamente diferente. Completamente diferente. Mas são esses caras que conseguem alavancar o apoio para os majoritários. O último senador eleito por Mato Grosso, ele foi eleito bancando aí, ajudando os candidatos a vereador no estado inteiro. Que são os cabos eleitorais. Essa foi a estratégia. São os cabos eleitorais de luxo. Né? A grande questão é, com as redes sociais e com o novo tipo de comunicação e a nova forma de fazer, você quebra esse sistema e assim, você tem muita gente, muito mais votado, gente que nem Luiz Miranda, deputado federal Luiz Miranda, Distrito Federal. Distrito Federal é um dos estados mais politizados do país. 8 candidatos. O cara fez a campanha de Miami. Eu estou falando isso porque eu fui gestor de crise dele, eu sei do que eu estou falando. O famoso 7-1 é um cara que tem 4 milhões de seguidores, né? Mas assim, o que eu estou falando é que a necessidade de fazer o porta em porta e tal, ela se reduz por quê? Porque você tem condição de mostrar bandeiras, ideias, ou estabelecer o contato através do digital. Na eleição passada de deputado estadual, tivemos o Ulisses, que se elegeu com redes sociais. É um só em 24, mas provou que é possível. E você vê, agora fecharam as portas para ele deputado eleito. Não, e que por sinal... Não conseguiu sair a reeleição por nenhum partido. Eu não tive oportunidade Você falou, você pode ser candidato a senador. Rapaz, um deputado eleito não consegue ir para a reeleição. Porque é o sistema agonizando que não deixa essas novas frentes entrarem. É a guerra do novo e velho. O velho contra o novo. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Ulisses ainda. Deputado federal, é isso? Deputado federal. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Ulisses ainda. Mas assim, e também não tem juízo de valor no que eu estou falando, de política, de concordar ou não com as ideias. Mas esse rapaz está dando um show de comunicação.
Isso. Entendeu? Ele está falando da linguagem que todo mundo gosta, a coisa dele como a coisa memética, o meme, como ele conta a história, entendeu? Você Ele deixa está eu te dando contar uma show. historinha aqui. Me permite contar uma historinha rapidinha para poder contextualizar isso do que é que o eleitor está querendo, comparando o político com... Essa menina, a Anitta, ela não canta bem, como todo mundo sabe. Por que ela é um fenômeno? Aí uma menina de 12 anos me disse... Porque ela fala merda? Não, Será? uma menina de 12 anos me disse por que gosta dela. Eu falei, por que você gosta da Anitta? Porque eu não aprecio. Não é meu Nem eu. estilo, não é meu gênero, tal, não sei. Ela não me diz nada. A menina disse, ela fala da mulher frágil, ela fala da celulite, ela fala palavrão, ela fala o que ela faz, ele fez uma tatuagem exótica, ela passa uma atitude de coragem. Tatuou de ousadia, anos, né? A uma exótica, ousadia. Ela traz uma ousadia que é típica da juventude. E a juventude não está preocupada se ela desafina no dó maior ou no dó menor no cantar. É o que ela representa. Esse do digital. A rebeldia. A rebeldia. As pessoas estão... É o Woodstock. Alguns estão chamando de valor. O Woodstock mudou o mundo em 65. Sim, É a rebeldia. o movimento hippie. Falando isso, eu estava lá, não no Woodstock, mas eu tinha 21 anos em 65. O Woodstock mexeu demais na minha cabeça, na cabeça de todo mundo, e desorganizou o mundo velho. E o mundo novo. Você era veio. roqueiro também naquela época? Não, eu nunca fui roqueiro. Eu sempre fui da música mais calma. Eu gosto do clássico, eu gosto do MPB. Nunca Você apreciei. não sabe nem o que é maconha, né? Não sei, eu sou sabe. eu sou muito careta. Saber, meu amigo. Não, saber eu Meu sei, amigo. mas eu não curti. Na época que eu estava na universidade, que é aquele tempo quente, eu curti uma cachaçinha, que era o que todo mundo bebia. Tinha a turma do fumo, do pó não tinha. Turma do fumo e a turma da cachaça. Era a turma da cachaça. Você levava o fumo ou a cachaça? Não, eu levava a cachaça. Eu sou mineiro do interior, eu sou da prosa, né? Então Você é mineiro. a cachaça puxa a prosa. Então, nós estamos vivendo o Woodstock. Agora, a Anitta tem esse sentido. E não estamos entrando em juízo de valor, não. Mas ela representa isso, é o novo. A gente está falando de arquétipos, né? É o novo. São figuras, não é... E você tem milhares de coisas. Você vê um rapaz desse que canta hip hop. 3, 4 milhões de visualizações em clipe mal produzido, que vence qualquer coisa que as grandes produções, as grandes... O segredo, então, é a mensagem, é a linguagem. Atenção, novos candidatos. Vocês acreditam em renovação, então? Renovação. Vai ter uma renovação. Mas renovação efetiva vai renovar muitos nomes. Agora, o efetivo vai renovar, que nem esse deputado que nós falamos, Ulisses, e mais uns 2 ou 3. Então você já contaminou. Muita atenção, pessoal. Você que vai votar. O importante é a Câmara Federal, os deputados federais, o Senado. Eles é que mandam, não basta ter um presidente da sua confiança, um Congresso, senão o presidente eleito não vai governar. É isso. Não. Nosso tempo acabou, nós temos que ir Que bom. embora, o papo tá bom. Que bom. Mas a gente pode conversar outras vezes. Vamos voltar. Ou podemos conversar via digital. Digital. Obrigado pela presença Prazer. mais uma vez aqui. Imagina, um grande Nós prazer. estávamos com saudade, a pandemia nos afastou um pouco. É verdade. Graças a Deus você está aqui firme e forte. Firme e forte. Obrigado pela tua presença Eu aqui, Marcelo. agradeço a oportunidade, inclusive, de ter essa aula incrível com o Onofre. Né? De verdade, assim, só aumentou meu respeito, minha Imagina admiração. que isso, é E assim, recíproco. parabenizar pelo programa. Eu sei que manter um programa como o de vocês não é fácil, né? Mas dizer assim que vocês estão fazendo bonito. Vamos marcar um outro bate-papo desse aqui Tô à para ir ordem. falando sobre a movimentação política. Estou sempre à disposição. Você de casa, obrigado pela companhia, paciência e audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.